Calorias são importantes no processo de emagrecimento? Com certeza elas têm o seu momento, o seu lugar e a sua importância. Mas se a gente pegar e colocar na balança, de um lado, todas as coisas que envolvem um processo de emagrecimento e do outro, as calorias, né? Quanto restringir, como restringir, até quando restringir, onde que a gente encontra o ponto de equilíbrio? Esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. Vem comigo! Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Patrícia Duarte, eu sou nutricionista e eu decidi abrir esse canal para apresentar assuntos onde fossem temas que pudessem melhorar a nossa relação com o corpo e a comida. Eu fui uma pessoa que sofri muito com a insatisfação com a minha imagem corporal e também com a minha relação com a comida. Por quase 4 anos eu tive bulimia, que é um transtorno alimentar. Eu tive compulsão alimentar também, que é outro transtorno alimentar. Eu tive 2. Ainda na faculdade de nutrição, ainda estudante de nutrição, eu fui vítima de transtornos alimentares. Muito influenciada também pelo assédio que a mídia traz em torno desses assuntos de dietas restritivas e do corpo ideal e daquilo que seria perfeito, seria ideal, seria adequado. Entronizei essas coisas para mim e acabei me envolvendo com esse mundo da nutrição esportiva e de toda sorte de moda, de suplementos e de estratégias nutricionais e até mesmo eu com informação, né, com informação científica, né, acerca desses temas, acabei desenvolvendo sérios problemas com a minha imagem corporal e com a minha relação com a comida. E eu sei que, como eu, muitas pessoas sofrem com a relação com o corpo e a comida. Pessoas que eu atendo aqui no meu consultório todos os dias, pessoas que eu escuto, que eu convivo diariamente, seja nas reuniões familiares, seja nos encontros sociais, como num restaurante, numa saída de shopping, enfim. Essa insatisfação com o corpo e questões complicadas de relacionamento com a comida são bem presentes hoje em grande parte das famílias, das casas. E o tema que eu trouxe hoje para conversar com vocês, que é as calorias, né, e a sua importância e relevância no processo de emagrecimento, é um tema bastante polêmico, mesmo entre profissionais de saúde. Dentro da nutrição comportamental, que é a linha que eu abordo também nos meus atendimentos nutricionais, considera-se que as calorias não são tão importantes a princípio, podem não ser tão importantes a princípio, quando se incentiva melhorar o relacionamento com a comida. E podem não ser a principal estratégia para fazer esse caminho de paz, né, com a comida e com o corpo. Já abordagens de profissionais, né, e de outras áreas da nutrição que concordam com a linha mais restritiva, com estratégias nutricionais que envolvem restrição alimentar, diz sim que calorias é essencial, que elas precisam ser priorizadas e que a restrição calórica é fundamental para o processo de emagrecimento. O que eu trouxe aqui para você, na verdade, a gente vai conversar sobre o que eu observo, o que eu aprendi a partir da prática clínica, linkando esses dois universos, onde, na minha opinião, eu descobri na vivência de consultório, na vivência com as pessoas, escutando as pessoas e observando aquilo que funciona mais a médio e longo prazo. Se a gente falar simplesmente de curto prazo, de resultados instantâneos e imediatos, a restrição calórica, ela tá aí para provar que é possível sim emagrecer rapidamente, reduzindo uma quantidade substancial de energia ingerida. Mas quanto isso é sustentável a longo prazo? Foi justamente por isso que eu entendi que a melhor forma seria linkar esses dois mundos, né, na nutrição, de restrições energéticas e de comportamento, que podem ser mundos bem distintos, dependendo da abordagem de cada profissional, e entendendo as dificuldades das pessoas. Então foi isso que eu trouxe para conversar. O nosso vídeo de hoje é bem uma conversa, onde eu vou trazer para você um ponto de equilíbrio, de raciocinar esses dois universos, certo?
que envolve, né, todas as questões que estão relacionadas com o processo de emagrecimento efetivo, ou a simples ideia de que a restrição alimentar pode resolver, pode solucionar os problemas de emagrecimento. Então vamos lá. Como você já deve ter entendido e percebido, eu considero sim que as calorias são importantes, mas eu acho que elas têm o seu momento, o seu lugar de serem utilizadas, serem observadas como um ponto crítico. Porque imagine só que eu recebo diariamente aqui no meu consultório pessoas que estão em diversos níveis de competências e de habilidades nutricionais. Então, às vezes, eu recebo pessoas que elas têm uma boa adesão a vegetais, a frutas, que têm uma boa ingestão de água, que já tem na sua vida, no seu dia a dia, incluso, né, uma atividade física, que elas se sentem bem com a prática de atividade física, elas não têm problemas intestinais, vão ao banheiro todos os dias, elas conseguem dar notas para a sua fome, para a sua saciedade, elas conseguem identificar o ponto em que elas estão, as percepções corporais que sinalizam a fome, as percepções corporais que sinalizam saciedade. Elas têm alguns comportamentos positivos de percepção corporal e nutricionalmente falando também, ajustados, mais adequados, que só precisam de um leve refinamento. Quando eu encontro essas pessoas no consultório, a gente consegue conversar e encontrar um equilíbrio entre as dificuldades e as expectativas que essas pessoas têm em relação aos resultados aqui, a partir do acompanhamento nutricional, e a gente já consegue começar, muitas vezes, refinando as calorias dessa alimentação, de uma forma que a pessoa não fique em privação, não fique em restrição dos alimentos preferidos dela, mas que a gente consiga, sim, otimizar, né, a escolha dessas calorias, de onde é que essas calorias vão vir, para realmente conseguir ter um balanço energético um pouco mais negativo, não substancialmente negativo, e atingir o resultado que ela quer. Às vezes, ela atinge o resultado que ela não quer, mas acaba descobrindo que é esse resultado que ela quer. Em linhas gerais, é assim. Às vezes, a pessoa ela chega com o objetivo de emagrecimento aqui no consultório, e os primeiros ajustes que a gente faz já trazem tanto conforto, tanto bem-estar, já conseguem atingir a questão do emagrecimento, né, da redução de números na balança. E quando essa pessoa volta para o primeiro, para o segundo, para o terceiro retorno, já é suficiente. Ela vai começar só o processo de manutenção. Para algumas pessoas, não. Para algumas pessoas, na verdade, para a maior parte das pessoas que eu recebo no atendimento de consultório, o nível de competência e de habilidades nutricionais que essa pessoa está muito aquém do que a gente considera ideal. Então, a pessoa tem resistência a comer vegetais, a pessoa tem uma baixíssima ingestão de água quando bebe água. Tem pessoas que nem bebem água, nem lembram de beber um copo de água por dia. Tem um intestino preso, uma constipação crônica. Tem problemas com ingestão de frutas, não praticam atividade física, tem um dia inteiro sedentário, então trabalham em escritório, trabalham num ambiente em que elas precisam ficar sentadas o dia inteiro. Elas têm poucas atividades de lazer que não envolva comida, então elas têm poucas estratégias de organização e de planejamento no dia a dia para priorizar uma vida mais saudável. Então veja, essa pessoa não tem comportamentos básicos adequados, saudáveis, que combinam com uma vida saudável. Então, será que é inteligente eu pensar apenas na meta de peso que essa pessoa tem inicialmente, né? E resumir tudo em calorias? Vamos restringir tantas calorias da sua dieta e você vai conseguir emagrecer 4, 5 quilos em um mês. E aí eu desconsidero todas as incompetências alimentares que essa pessoa tem, toda a necessidade de fazer ajustes positivos que vão tornar essa alimentação algo mais nutritivo, mais saudável, tornar esse contexto de estilo de vida mais saudável, e resumir tudo em calorias. Eu vou ignorar tudo que eu estou percebendo de debilidades na conduta rotineira dessa pessoa e vou resumir tudo a calorias. É certo que isso às vezes a curto prazo mesmo tende a fracassar.
A pessoa consegue seguir a proposta restritiva por 1, 2 semanas e depois ela larga de mão, porque nada daquilo ali combina com o que ela vive atualmente. Então eu vou dar um exemplo para você entender isso de forma prática. Digamos que eu recebo uma pessoa aqui no consultório e que ela vai relatar para mim o diário alimentar dela de um dia. Geralmente eu peço alguns diários alimentares antes mesmo da primeira consulta para eu entender já um pouquinho do comportamento alimentar dessa pessoa, para fazer uma abordagem inicial com ela, descrevendo os principais pontos de dificuldade, porque as pessoas às vezes não sabem todas as dificuldades que elas têm. E quando a gente pega um diário alimentar, a gente consegue ver diversas dificuldades ali descritas e a pessoa acha que o problema dela é doce. A doutora, que costumam chamar a gente de doutora, né, no consultório. Doutora, o meu problema é o doce. O meu problema é o cuscuz, olha, eu não consigo ficar sem cuscuz. O meu problema é o macarrão. O meu problema é porque eu não faço exercício. Ela acha que o problema é uma coisa só, quando na verdade o problema, né, às vezes é um conjunto de coisas. E aí, digamos que eu veja lá, relatado no café da manhã dela, em geral, pessoas que têm muitas dificuldades com a adesão de um plano alimentar saudável e com a adesão de um plano alimentar um pouco mais restritivo, visando o emagrecimento, geralmente são pessoas que têm uma rotina alimentar muito monótona, que tem pouca variedade, diversidade de alimentos mais saudáveis dentro do seu contexto alimentar. Então, digamos que o café da manhã que ela me descreve, ou que eu vejo descrito no papel, é 2 pães com margarina e uma fatia de mortadela em cada um deles, acompanhado com café com açúcar. Aí você veja, nutricionalmente observando, esse café da manhã é muito pobre em teor nutricional, né? Não tem densidade nutricional nenhuma, não tem cor, não tem fibra, não tem variedade de nutrientes ali presente. Ele se resume, a não ser a cor da mortadela, que é um alimento ultraprocessado e muito pouco saudável, né? Quando é uma necessidade, quando a pessoa gosta muito, é uma grande necessidade, a gente ainda pode fazer os acordos de encontrar um ponto de equilíbrio de consumo desse tipo de alimento. Mas, em geral, essa refeição se resume em um único macronutriente, que é o carboidrato. Entendendo que a gente tem outros 2 macronutrientes, né, que é a gordura e a proteína, e a gente tem os micronutrientes, que são aqueles elementos nutricionais que regulam toda a bioquímica do nosso corpo, regulam as reações bioquímicas do nosso metabolismo. E aí eu vou chegar para essa pessoa e dizer: não, fulano, esse seu café da manhã tá horrível. Como é que você vai emagrecer com um café da manhã desse? Não, de jeito nenhum. Vamos colocar aqui 2 fatias de pão integral, uma fatia de queijo branco, um iogurte natural com uma colher de sopa de sementes oleaginosas. Vê que é completamente averso ao que essa pessoa costuma fazer? É muito diferente da realidade dela. Talvez ela, porque tem muita vontade, muita motivação inicial para emagrecer, ela já tentou diversas coisas e aí ela tá fazendo investimento no nutricionista, que ela ou depois de muito tempo voltou aí ou nunca foi, porque ela quer muito emagrecer, ela já tentou, e aí ela se esforça e ela faz esse café da manhã aí 2 ou 3 semanas, mas depois fica difícil demais para ela seguir. E justamente porque, na verdade, não foi culpa dela. Eu considero que foi culpa do profissional, que foi muito pouco razoável de entender as dificuldades daquela pessoa. Então, eu considero que a gente tem que começar estratégias nutricionais, né? Ou estratégias de reajuste, ou de melhorar a relação com o corpo e a comida, enfim, com a pessoa no nível em que ela está. Então, se a pessoa não tem comportamentos mínimos, básicos, saudáveis, a gente tem que começar a incrementar algumas dessas coisas aos poucos. Então, corrigir, melhorar a ingestão de água, melhorar a ingestão de frutas, melhorar a ingestão de vegetais. Às vezes as pessoas têm tanta resistência com vegetais que você tem que começar com snakezinhos. Snakes mesmo, que você compra em supermercado ou em loja de produtos naturais, desidratados, com vegetais desidratados e um pouco salgados, porque a pessoa não come nenhum vegetal cru, nenhum vegetal cozido. E aí depois vai melhorando, e a cada novo passo que essa pessoa vai dando, a gente vai conseguindo ajustar melhor calorias, aos poucos, entende? Então,
Eu quero que você perceba, a partir dessa conversa que eu tô tendo aqui com você nesse vídeo, que quando a gente corrige o básico, quando a ingestão de alimentos saudáveis já está bem inserido na rotina, a pessoa tem prazer, tem satisfação, ela tem sentir falta quando ela não come. Quando a pessoa consegue estabelecer uma rotina de exercícios físicos, não é fazer uma vez e nunca mais fazer, né? Fazer exercício 2 vezes, 3 vezes no mês, e não é uma rotina bem estabelecida de exercício que ela goste, que ela também tenha prazer em fazer. Quando essas coisas se organizam, né, a pessoa consegue se organizar ao ponto dela levar um lanchinho saudável para o trabalho, para a faculdade, dela saber que tem um dia corrido, e se ela deixar ela não tem tempo para voltar para almoçar em casa e ela precisa comer alguma coisa perto de onde ela trabalha, e perto de onde ela trabalha não tem nenhuma opção saudável, só tem lanches rápidos ou uma comida de aparência higiênico-sanitária depreciada, e ela consegue se organizar para na noite anterior ou pedir para a esposa fazer, ou pedir para a filha se morar junto com a filha, ou até ir desenvolvendo aos poucos habilidades culinárias, né? Uma vez ou 2 na semana, fazer alguma coisa em casa, né? De forma mais artesanal mesmo, escolhendo ingredientes melhores, temperos melhores, porcionando, sabendo exatamente o quanto usou de porções, né? De sal, de gordura, de açúcar, enfim, naquela preparação, incrementando um pouco mais de organização na vida dela, para que ela consiga levar pelo menos algumas vezes na semana o seu próprio almoço, e aí reduzir essa exposição a alimentos que não seriam tão saudáveis, a alimentos que poderiam diminuir, né, ou atrasar um pouco o resultado que ela deseja de emagrecimento. Toda essa rotina mais organizada, todos esses hábitos, esses novos hábitos adquiridos ao longo de semanas e de meses, fazem o processo ser muito mais leve, muito mais tranquilo. Quando ela passa a comer melhor e não necessariamente menos, ela também percebe a balança girando ao favor dela. Então, no processo de melhorar os hábitos alimentares, a pessoa vai percebendo que vai emagrecendo também. E muitas vezes, corrigindo só essas questões básicas, a gente consegue ver complicações clínicas relevantes como diabetes, hipertensão, dislipidemia, problemas de constipação crônica, de ansiedade, às vezes. Não necessariamente a pessoa precisa ter um diagnóstico de depressão, mas porque uma vez que existe o diagnóstico é preciso tratar mesmo com o médico psiquiátrico, inclusive com auxílio de medicamentos, mas às vezes a pessoa tem comportamentos depressivos e não necessariamente a doença está presente. E uma boa alimentação e uma rotina mais saudável, mais equilibrada, consegue trazer melhora no comportamento psicológico das pessoas. Então veja que se a gente não está pensando em resultados para antes de ontem, né, em resultados a curto prazo, onde sim, a restrição mais absoluta, né, e restrição mais severa de calorias vai trazer resultados mais imediatos, mas se a gente não estiver pensando em estética apenas, em reduzir uma quantidade X, e se não for aquela quantidade X de peso, não for ficar satisfeito, se a pessoa estiver considerando melhorar a qualidade de vida dela, e nessa jornada de melhorar a qualidade de vida for perdendo peso, depois que a gente tem esses comportamentos ajustados, essa vida mais saudável, fica muito mais fácil da gente refinar aí sim calorias, porque aí não vai parecer mais difícil, não vai parecer mais sacrificante, não vai parecer mais distante da realidade, não vai parecer mais uma coisa de outro mundo. Você propor um café da manhã com 2 fatias de pão integral, um queijo branco, ovo, alguns vegetais ali nesse sanduíche e o iogurte natural com sementes. A primeira proposta que a gente tinha lançado no começo desse vídeo, né? Não vai parecer estranho, porque a pessoa já tá mais habituada com aquilo ali já tá fazendo parte da vida dela. E aí a gente pode ver o montante de calorias que essa pessoa está ingerindo. Na verdade, a gente vem acompanhando isso e vem acompanhando progressivamente a redução natural de calorias pela preferência de melhores alimentos, né, de alimentos mais saudáveis. Se chegando nesse ponto a pessoa ainda deseja emagrecer mais,
ela ainda precisa de mais, ela ainda sente necessidade de mais, aí sim a gente pode pensar em restrições calóricas mais pontuais. Ó, fulano, você no café da manhã tá ingerindo, ao longo do seu dia você tá ingerindo 2.600 calorias. Para você chegar no resultado que você quer, a gente precisa reduzir 300 calorias ao longo de tanto tempo para você perder aí esses 4 quilinhos que você deseja. Tá tranquilo para você? Não. Vai ser difícil. Tem como ser melhor? Tem como ajustar melhor isso? Tá, então a gente pode reduzir 200 calorias, mas aí vai demorar mais tempo. Tudo bem? Tudo bem. Vai ter um ajuste de atividade física? Se tiver, eu vou incrementar mais um exercício físico, vou aumentar o tempo de exercício físico. Ou então, eu prefiro só mexer nas calorias relativas à dieta, eu vou manter o mesmo programa de exercício físico. Então, tudo isso é conversado, mas no momento adequado. Então, pra gente resumir aqui a nossa conversa desse vídeo, o que eu quero te dizer é que calorias são importantes sim. 1 hora pra gente conseguir resultados, e se ainda não tiver conseguido só com o ajuste para uma alimentação mais saudável, pra gente conseguir evoluir nesses resultados, a gente vai ter que restringir calorias sim. Mas vai ser no momento em que não vai ser mais difícil pra pessoa, vai parecer razoável pra ela. E outra, ela ainda tem a oportunidade de perceber e de analisar se ela quer mesmo essa restrição. Porque muitas vezes a gente recebe pessoas no consultório que têm uma meta de emagrecimento de 15 quilos, por exemplo. Aí, ao longo de mudanças positivas na alimentação, essa pessoa consegue perder 9, 10 quilos. Poxa, é um grande resultado. Mas ela ainda quer perder 5 quilos. Só que quando a gente vai mostrar possíveis estratégias para perder aqueles 5 quilos, ela começa a pensar que talvez não valha tanto a pena. E aí não é mais uma questão de saúde, é uma questão de estética, é um pouquinho de gordurinha aqui, essa gordurinha que a gente consegue pensar, que não tem necessariamente a ver com não tem relação com a nossa saúde. É só mais uma questão estética mesmo. O que tem relação com a saúde é a gordura entre os órgãos, a gordura visceral. E aí ela gostaria assim de perder 2, 3 quilinhos para ficar bem no biquíni, ou para ficar com um formato de corpo mais adequado para tal ou tal vestido que ela pensa que é necessário isso. Mas aí quando ela vê o que é necessário fazer para ter esse objetivo, o que é necessário fazer além, de mais restrição ou de mais exercício, ou o que é necessário ainda fazer, ela começa a avaliar e perceber que talvez não seja tão interessante. Então, é muito mais bacana. Eu já vivi isso muito em consultório, da pessoa observar e dizer, não, Patrícia, eu achei que eu precisava perder mais, mas quer saber? Tô tranquila, tô bem. Nessa jornada, onde a gente trabalha melhorar a alimentação e melhorar o relacionamento com o corpo e a comida, às vezes os resultados chegam antes mesmo que a pessoa possa pensar ou esperar. Às vezes, as expectativas, as intenções mudam ao longo dessa jornada. É diferente de você ir no nutricionista, ele passar uma dieta restritiva perfeita, adequada, ideal. É como se fosse o fim, Ela é o fim. Fazendo ela, você vai ter todo esse resultado que você deseja. E aí a pessoa vai, às vezes nem volta para o retorno, faz aquilo ali. Não é trabalhado comportamento alimentar, não é trabalhado relacionamento com a comida, não é trabalhado dificuldades que essa pessoa tem em relação à prática alimentar atual dela e o que isso está distante do que ela deseja. Não é trabalhado nada disso. As chances disso fracassar são muito maiores. Talvez esse plano aí ideal fosse perfeitamente possível, mas daqui a 3 meses, mais daqui a 4 meses, entende? Mais daqui a 5 meses. O plano mais refinado, o plano ideal, que às vezes nem o nutricionista que está prescrevendo faria, a dieta perfeita, Às vezes tem tanta suplementação, é tão caro, é tão cheio de alimentos novos e diferentes e tão distante da realidade da pessoa e da própria realidade de quem está prescrevendo, que nem o nutricionista faria, mas enfim, entrega lá para a pessoa fazer. As chances disso acabar dando errado e frustrando a pessoa em mais uma tentativa de emagrecimento são muito grandes. Então, o que eu queria trazer para você, eu sei que esse vídeo ficou um pouco grande, mas é importante trazer essa consciência de que muitas vezes na prática, a teoria que a gente tem não casa bem, não funciona. Principalmente se você desejar definitivamente resolver os seus problemas com o peso e com a comida.
tá certo? Então pensa sobre essas coisas que eu te falei. Se você curtiu esse vídeo, compartilha. Se você gostou dele, dá um joinha aí embaixo, compartilha com pessoas que você sabe que vai se beneficiar, né, com essas informações. Não esquece de se inscrever aqui no canal para você ficar sabendo sempre que tem vídeo novo por aqui. E volta semana que vem pra gente conversar mais um pouquinho, tá bom? Se você tiver uma sugestão, um comentário para deixar, sugestão de novos vídeos, pode deixar aqui abaixo, vou receber com muito carinho e vou responder seus questionamentos também, tá certo? Beijo pra você, até a próxima. Tchau, tchau!